Almoço, estudantes da terceira série do ensino médio. Olha aqui de novo o professor Giba de Física, fazendo os comentários, a introdução, a aula que vocês vão assistir aí sobre o Enem, Física no Enem, muito importante. Hoje vamos falar de um assunto que despenca no Enem, que é a relação à dinâmica. Já comentei uma aula com vocês sobre a cinemática, discutimos velocidade média, aceleração, tempo, certo? Agora vamos falar o quê? Sobre a dinâmica. Olha aqui para mim, ó. Coloquei aqui só um resuminho que vocês vão encontrar na aula, ó. Dinâmica, e aí o tema que a gente vai trabalhar, que vocês vão trabalhar aí na aula que vocês vão assistir, é leis de Newton. E aí, essa parte é a parte que chama de dinâmica. O que é dinâmica, professor Giba? Dinâmica é a área da física que estuda o movimento, considerando agora as suas causas. Por que considerando agora? Porque, lembra das aulas de cinemática? Cinemática não considera as causas do movimento, só as grandezas ali envolvidas, né? Velocidade, tempo, distância e aceleração. Só. Eu não quero saber a causa do movimento da cinemática. Agora, na dinâmica, eu quero saber o movimento, mas também as suas causas do movimento, né? E aí tem aí, primeira questão, retomando o conceito de aceleração, tá lá, ó, a variação da velocidade, né? Taxa de variação da velocidade em função do tempo, que é aí dada em metros por segundo ao quadrado, é a sua unidade, certo? E aí, se for aceleração no movimento circular, o movimento circular, a aceleração tem a aceleração centrípeta, né? Que aí a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, o raio aí do sistema. Beleza? Lei de Newton. Lei de Newton, muito importante, pessoal. As 3 leis fundamentais do Isaac Newton. Existe também a lei da gravitação universal, né? Que vamos trabalhar aqui. Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Lembra a lei da inércia? Ou o corpo está parado, ou como está em repouso, ou está em movimento retilíneo uniforme, a não ser que você force ele a sair da inércia, certo? Importante essa lei teórica aí sobre a inércia. O professor vai comentar bem aí, dá para vocês outros exemplos da lei da inércia. Segunda lei é a lei fundamental, o princípio fundamental da dinâmica, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? Essa é a lei que se vão usar bastante aí na dinâmica, né? Essa questão da força aplicada gera uma aceleração. E a terceira lei, professor Giba? A terceira lei é que é a lei clássica também, a lei da ação. Toda ação tem uma reação, certo? Ação e reação são pares de forças que atuam nos corpos distintos. A ação está em um corpo e a reação está no outro corpo, certo? Então é a lei de Newton. O que mais que vocês vão ver também nessa aula? Força de atrito. Para que direção está essa força de atrito? Você está caminhando ali, né? Você está empurrando o chão para trás, lembra? Vocês vão ver isso aí também na aula sobre leis de Newton. Comentar um pouquinho sobre isso. Beleza? Então fiquem atentos nessas grandezas fundamentais aí. Força, aceleração, força de atrito, certo? Vê isso aí certinho. E aí, depois a gente volta para comentar com vocês o que vocês acharam aí dessa aula sobre a lei de Newton. Fique atento também os exercícios que serão resolvidos aí nessa aula, tá? Beleza? Então até mais, professor Giba, o bruxo. Fiquem aí ligados aí. Até a próxima aí. Sou o professor Silvio, de Física, trabalhar aqui um pouquinho mais ciência e natureza dentro da prova do Enem, né? Escolhendo um tema legal para vocês. Dentro de ciência e natureza, a habilidade H20 é a habilidade que versa sobre fenômenos da mecânica, é o estudo dos movimentos. Tanto na parte cinemática, descrição dos movimentos, como na parte da dinâmica, explicação dos movimentos, as causas que produzem os movimentos. E a grandeza física favorita da cinemática é velocidade. E da dinâmica é a grandeza física força.
Aliás, dina em grego quer dizer força, dinâmica, ação de força. E o pai da dinâmica foi o senhor Isaac Newton, né? Enquanto Galileu, antes do Newton, foi o pai da cinemática, que ajudou a descrever os movimentos da natureza, o Newton vem explicar os movimentos através de suas leis. Mas para que a gente possa entrar com a grandeza força da dinâmica newtoniana, é preciso a gente ter uma noção do que é a aceleração, que o Newton vai usar como efeito da grandeza força. Vamos dar uma olhadinha na grandeza aceleração? Na natureza, existem dois tipos de aceleração. A aceleração é uma grandeza que serve para mudar velocidade. Você pode mudar uma velocidade só em valor, aumentando o valor dela, diminuindo o valor dela. A gente fala assim, acelerando, retardando o movimento, né? Você também pode alterar a velocidade só em direção. No movimento curvo uniforme, a velocidade não muda em valor por ser uniforme, mas ela muda em direção. Então, quem faz qualquer mudança na velocidade, seja em módulo ou em direção, tem o nome de aceleração. Se você quiser mais pomposamente, é aceleração vetorial. Existe aceleração vetorial do tipo tangencial. A aceleração tangencial, que a gente abrevia por AT, é a grandeza que acelera ou freia, ou seja, que modifica o módulo da velocidade. Aumenta a velocidade em módulo ou diminui a velocidade em módulo, tá? Muito bem. Ela é a aceleração dos movimentos retilíneos uniformemente variados. Me dê um exemplo. Se você num prato fundo soltar da borda do prato uma bolinha de gude, por exemplo, você vai ver primeiro ela descendo em movimento retilíneo acelerado. Depois ela segue no plano horizontal em movimento retilíneo uniforme, para depois frear durante a subida e parar lá na outra borda. E aí repete o movimento que sucedeu, né? De volta, evidentemente. Então, essa sequência acelera, mantém uniforme, sobe até parar, retardando o movimento. A parte acelerada e a parte retardada possuem aceleração do tipo tangencial. A aceleração tangencial, ela se orienta a favor, veja comigo aqui na tela, a favor do movimento quando tem que acelerar. Quando não acelera nem freia, a aceleração tangencial não existe. Na faixa de movimento uniforme, a aceleração tangencial é nula. E na fase retardada, a aceleração tangencial é contra a subida, para frear. Ela que é contra a subida na parte retardada de subida, é a mesma aceleração que vai ser usada na descida, né? Isso que é interessante. Por isso a gente diz assim, quando o movimento é acelerado ou retardado, retilineamente falando, ele tem um tipo de aceleração chamada tangencial. Essa aceleração, vem comigo, ela serve para a gente ter a mudança do valor da velocidade para mais ou para menos. E ela se orienta ou a favor da velocidade ou contra a velocidade, tá? Acelera ou retarda, ok? Mas nós temos uma outra aceleração também curiosa, que é a aceleração centrípeta. Veja comigo. Ela é a que varia apenas a direção da velocidade. E a aceleração característica do movimento curvo uniforme. Quando você tem um corpo em movimento circular uniforme, a sua velocidade não se altera em valor, ela se altera em direção. Quem faz isso é uma aceleração que aponta sempre para o centro da trajetória, e cujo valor é o valor da velocidade ao quadrado pelo raio da trajetória circular, ou raio da trajetória curva, beleza? V ao quadrado sobre R, vem comigo, é a formulinha que determina a aceleração do MCU, aceleração chamada de centrípeta, né? Enquanto a aceleração tangencial, ela tem por módulo a aceleração escalar, que é o ΔV sobre ΔT, ou seja, o quanto a velocidade aumenta ou diminui pelo tempo gasto para isso, ok? Então, enquanto a primeira aceleração mexe com o valor, a outra mexe com a direção, ok? A aceleração tangencial e centrípeta são acelerações produzidas por força, mas isso a gente vai contar daqui a pouquinho. Como é que o Enem, né, aborda a aceleração vetorial? Vamos ver? Essa questão é de 2014, vamos acompanhar juntos a leitura aqui, ó. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites, movimento orbital de satélites. Nesse sentido, pede a eles
que analisa o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. Espera aí, vamos ver, né, os quadrinhos da turma da Mônica, Cebolinha, Maurício de Souza. Veja só, a Mônica, enraivecida, lança o seu coelhinho, mas não acerta o Cebolinha. Mas tal velocidade ela deu para o coelhinho, que o coelhinho, veja, no terceiro quadro, entra em órbita e volta a passar por ela e vai atingir o nosso Cebolinha, tá? Em cima dessa situação, considerando o módulo da velocidade constante, o que quer dizer isso? A velocidade do coelhinho não aumenta nem diminui durante a movimentação. Desprezando a existência de forças dissipativas, o que é isso? Desprezando atritos, né? O vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é nulo. Por quê? Porque no movimento orbital, o texto disse, que é para você considerar módulo de velocidade constante. É para você considerar um movimento orbital uniforme. E movimento uniforme não tem aceleração tangencial. Que aceleração que tem no movimento orbital? Aceleração do tipo centrípeta. Como é que ela se orienta? Para o centro. Mas, segredo, sabe quem é esta aceleração que faz o encurvamento da trajetória do coelhinho, ampliando aqui a figura 3 do quadrinho do Maurício de Souza? Quem cria essa mudança de direção de velocidade é a aceleração centrípeta. Então, se o autor perguntasse quem é a aceleração do coelhinho, é centrípeta. A tangencial não existe porque é uniforme. A aceleração centrípeta de um movimento orbital é a gravidade no local da órbita. A gravidade terrestre é sempre orientada para o centro da Terra. Ela funciona para o coelhinho ou para qualquer satélite em movimento orbital circular como aceleração centrípeta, né? Essa seria o quê? Uma catapulta da minha parte para próximos Enem. Quem é a aceleração orbital de um satélite em MCU? É a gravidade no local da órbita. Bela dica, tá? Fica aí a dica, tá? Aqui no caso, o autor só fez a consideração da aceleração tangencial, que não existe porque o módulo da velocidade é constante. Aceleração tangencial é para acelerar ou frear. Aqui só encurva o movimento. O papel da aceleração centrípeta, né, representado pela gravidade terrestre, é fazer com que o vetor velocidade do coelhinho vá mudando em direção. Daí vem o encurvamento de sua trajetória. Legal? Bacana? Muito bem. Alternativa A, vetor AT igual a zero. Quem é o vetor aceleração? É o AC, é a aceleração centrípeta representada pela gravidade terrestre. Legal? Muito bem, agora nós podemos começar a recordar a dinâmica. Muito bem. Só para a gente lembrar um detalhe, o senhor Galileu morre em 1642 e nesse mesmo ano, no Natal, 25 de dezembro de 1642, nasce o Newton. Mais tarde, na adolescência, ele começa a ler os livros de Galileu. E num desses livros tem essa propriedade do Galileu, a propriedade inércia, que é uma palavra que vem do latim, se escreve inércia, que quer dizer ficar como está, né? Ele usa esse termo para intitular uma propriedade que ele percebeu de maneira cômica em situações do dia a dia. O cavaleiro no campo agrícola vinha a galope com o seu cavalo e se via diante de uma cerca. Se o cavalo arriasse, quem pulava a cerca era o cavaleiro, para a graça e risos de todo mundo, né? Todo mundo conhece essa situação dentro de um carro. Numa esquina, se você não estiver usando cinto de segurança, na brecada que o carro faz da esquina, a gente lá dentro do carro nós projetamos nosso corpo para frente. É perigoso, porque a gente pode bater a cabeça no para-brisa, não é? Se machucar. Então o cinto de segurança protege a gente dessa tendência de projetar o nosso corpo. Por que o nosso corpo quer projetar-se lá dentro do carro? Porque o carro freia, diminui a sua velocidade. Você não. Você tem uma tendência natural de continuar em movimento, né? Dizia Galileu assim, todo corpo em repouso quer continuar naturalmente assim, se ninguém perturbá-lo.
Assim como também todo corpo em movimento, se não tiver nenhuma perturbação, ele segue por vontade própria em MRU, movimento retilíneo uniforme. Essa propriedade que faz com que os corpos tenham natural tendência de manter a sua própria velocidade, ele deu o nome de inércia. O que é inércia? Vontade de ficar assim, né? A tendência natural que os corpos têm em manter velocidade constante é uma tendência que se verifica no universo mecânico, né? Que foi detectada por Galileu antes do Newton nascer. O Newton vai aproveitar essa propriedade para inseri-la dentro de sua primeira lei. Por isso que muitos chamam a primeira lei de lei da inércia. Tá? Então vamos mostrar aqui primeiro exemplos no nosso cotidiano sobre a inércia. Veja só. Essa é uma tirinha que apareceu, se não me engano, no vestibular no Rio de Janeiro, tirado de um livro chamado Física para Crianças, né? A desenhista é uma criança. E o pai, como é físico, ela acabou, de uma certa forma, ilustrando em situações cômicas, né, as propriedades que o pai ia contando para ela sobre a física. E o que fez um vestibular do Rio foi perguntar, dada a tirinha, conta para gente qual a propriedade física está inserida na tirinha. A resposta era inércia. Veja por quê, ó. O menininho de skate vem dizendo, um corpo em movimento tende 3 pontinhos. O seu skate bate numa pedra e interrompe seu movimento. Mas o skatista não, ele projeta-se para frente e quer permanecer em movimento, ou seja, com o perigo de se machucar naquele cactus. Ou seja, todo corpo em movimento quer ou tem a tendência de manter-se em movimento. A propriedade inserida nesse desenho, nessa tirinha, é a inércia do Galileu. Deixa eu mostrar uma fotografia verdadeira, se não me engano, lá de um país asiático. Eu não sei se é China ou não. Dá para você ver que uma pedra pode causar grandes problemas para quem a transporta. Dentro de um container, uma pedra de granito de várias toneladas era carregada, transportada. Possivelmente numa esquina, hora que o caminhoneiro teve que brecar, a pedra não estava amarrada. Ela deslizou, abriu as portinholas, né, do container e acabou amassando a gabine, né? Maldita inércia, diria o motorista, né? Nossa, eu esqueci disso. Que numa brecada, a pedra não quer parar, ela tende a progredir e pode causar danos à gabine do caminhão, né? Deixa eu mostrar situações também no dia a dia da gente dentro de ônibus. De pé, numa brecada, a gente projeta o nosso corpo para frente. Por quê? Por inércia, por vontade natural de querer continuar em movimento. Também na arrancada, deu para você ver? Na arrancada, quando o ônibus arranca, você não quer entrar em movimento. Você fica, o ônibus vai, dando a sensação que você é jogado para trás. O Newton aproveitou essa ideia de inércia para conceber a sua lei assim, ó. O Galileu dizia, se ninguém perturbar um corpo, por inércia ele mantém a sua velocidade constante. O Newton traduz isso assim, quem pode perturbar um corpo para alterar a sua velocidade é a grandeza e aceleração. E para ter aceleração é preciso que o corpo tenha força ou forças aplicadas sobre ele. Agora, pode ser que as forças aplicadas se neutralizem, se aniquilem entre si, dando uma situação de equilíbrio, força resultante nula. Todo corpo que está com resultante de forças igual a zero, está numa situação onde tudo se passa como se nenhuma força estivesse agindo sobre ele. Está livre, leve e solto, né? O corpo livre, leve e solto, quem tem por vontade natural, por inércia, manter a sua velocidade constante, podendo estar nessa situação de equilíbrio de forças em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ok? Então, todo corpo em equilíbrio tende a se manter com repouso, se inicialmente tiver, ou com movimento retilíneo uniforme, se tiver inicialmente em movimento. E quem garante essa manutenção de velocidade é uma propriedade inerente ao corpo chamada inércia, né? É uma homenagem do Newton ao Galileu. Ele formaliza de uma maneira mais precisa aquilo que o Galileu citava com sutilezas, né? Um corpo não perturbado segue mantendo a sua velocidade. O não perturbado significa, se nenhuma força agir,
ou se forças agirem e se aniquilarem. Tudo se passa como se não tivesse nenhuma força aplicada. Nessa situação, o corpo vai manter-se em movimento retiuniforme, ou manter-se em repouso, se inicialmente estiver parado. Legal? Muito bem. Vamos aproveitar e mostrar que a segunda lei, chamada de princípio fundamental de dinâmica, acaba explicando também a primeira lei. Olha que curioso. O Newton diz assim: quando não existe resultante de forças, não há mudança no estado cinemático do corpo. Repouso, repouso. Movimento, MRU, segue. Tá. E se tiver resultante de força? Ele percebeu que quando existe desequilíbrio, ou seja, quando existe resultante de força, essa resultante provoca na sua mesma direção e sentido um efeito, que é a famosa grandeza-aceleração, que presta para alterar a velocidade. Então a aceleração é uma grandeza criada pela força resultante. Sem força resultante não tem aceleração. Se é assim, você poderia embutir a primeira lei aqui, na segunda. Veja, primeira lei, se não tiver força resultante, o corpo mantém velocidade constante. Pela segunda lei é óbvio, porque se não tiver força resultante, não tem aceleração. Se não tem aceleração, a velocidade não varia. Não é verdade? Então a segunda é chamada fundamental por causa disso, porque ela acaba incorporando, né, dentro dela mesma a primeira lei do Newton. Né? Só para a gente lembrar, a segunda lei tem uma parte quantitativa da relação entre causa e efeito. Além dele dizer que força é produtora de aceleração, no seu mesmo sentido, o Newton também diz que se você multiplicar a massa do corpo pela aceleração que ele adquiriu, você chega na causa. Força resultante é a causa, é dada pelo produto da massa do corpo pela aceleração. E através dessa expressão da segunda lei de Newton, é que aparece a unidade internacional de força, que homenageia, evidentemente, o grande autor Newton. Né? Newton é a unidade de força, abreviação N maiúsculo. É o produto da unidade de massa, quilograma, pela unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Né? Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, massa de aceleração, da força em newtons. E assim a gente usa no Sistema Internacional de Unidades a segunda lei, beleza? A massa entra em quilogramas, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, para a obtenção da causa força em newtons, beleza? A terceira lei do Newton é uma lei que eu considero a mais popular delas. Por quê? Primeiro, ela não tem nenhuma fórmula. Ela tem o quê? Um conceito. É como a primeira, passa um conceito. E o conceito da terceira lei é um conceito que em teologia, quando se estuda as religiões, já se notou que muitas religiões carregam esse princípio da ação e reação para dentro dessas religiões. Dizendo assim, aqui se faz, aqui se paga. Né? Em pugilismo, em MMA, bateu, levou, né, com a mesma intensidade. Né? Na área das relações humanas, você tem dando que se recebe, a chamada reciprocidade. Né? O pessoal fala muito em ação e reação. É dando que se recebe. Né? A ideia do Newton na terceira lei é mostrar que as forças sempre nascem aos pares. Por exemplo, se aproxima um ímã de um prego, o ímã atrai magneticamente o prego para si, criando nele uma aceleração de aproximação. Né? E o ímã fica quieto? Não, a tendência é o ímã também se aproximar do prego. Então, se você soltar os dois numa mesa polida, há uma tendência deles se aproximarem mutuamente, porque há uma atração mútua. O ímã atrai magneticamente o prego atrai magneticamente o ímã. Você tem então um par de forças nascentes nessa interação ímã-prego. Se você tiver uma pedra colidindo com uma caixa, vamos mostrar aqui, ó. Na colisão, naquele momento da colisão, aparece um par de forças, um par ação-reação. Uma está atuando na pedra B, na caixa B, e a outra está atuando na pedra A. O Newton, quando escreveu essa lei, vem comigo aqui, ó. Ele escreveu por palavras, ele falou assim: se um corpo A exercer uma força num outro corpo B, simultaneamente B reage sobre A com uma força oposta de igual intensidade. Então, o par ação-reação, que nasce numa interação entre dois corpos, são forças trocadas entre os dois corpos e que possuem o mesmo valor,
em newtons, né? E sentidos opostos. Então, por exemplo, a força que a caixa B recebeu da pedra, se vale 10 newtons para a direita, a devolutiva de B sobre A vale 10 newtons para a esquerda. Ou seja, a troca de forças sempre existe no aparecimento de uma força. Sempre vem uma a reboque. Ou seja, uma vez o Newton citou assim, eu não sei quantas forças existem nesse universo. Tem zilhões de corpos, mas o número de forças é par. Por quê? Porque as forças sempre nascem aos pares. É interessante isso. A toda ação existe uma reação concomitantemente, simultaneamente, aparecendo na troca de força entre corpos, né? Então, se eu puxo a mesa me puxa. Se eu empurro a cadeira me empurra. Sempre que aparece uma força num corpo, existe a vingança do corpo sobre o seu agente, né? Bacana? Essa lei número 3, eu considero a lei mais popular do Newton, né? A chamada lei da ação e reação, mas eu gosto de chamar de lei da troca de forças, né? Bacana isso. Vamos ver como é que o Enem aborda essas leis? Veja só. O Enem, em 2013, colocou uma questão de dinâmica newtoniana, dizendo assim, uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Volta comigo aqui, ó. Para você se movimentar, você não precisa ser numa rampa, pode ser num piso normal. Você está parado, para você entrar em movimento, você tem que ganhar aceleração. E você ganha de quem? De força que é aplicada em você. Mas como é que você pode ganhar essa força? Produzindo ela como reação. Como assim? Você empurra o chão para trás, como se fosse um boi bravo, né? Empurrando o chão para trás, para ganhar essa reação para frente, que te leve para frente. Então você atrita o chão para trás, para poder dar com esse atrito para trás no chão, uma reação em você. Quem faz essa força em você é o chão, né? Se você atrita o chão atrita o seu pé. O seu pé atritado pode ir para frente, levando o seu corpo junto, né? Fiz um desenho aqui para você ver qual é a ideia. Ele fala em rampa, né? Não precisa ser numa rampa, mas o autor fala em rampa. Ele fala que o atrito é necessário para que ajude a pessoa a subir a rampa. Como é que a pessoa provoca esse atrito em seus pés? Ela empurra tangencialmente, né, a rampa plano abaixo para receber um atrito plano acima. Esse atrito que pode permitir a sua movimentação acelerada ou uniforme, não sei, né, na subida da rampa. Ele pergunta, em relação ao movimento dessa pessoa, qual a direção e sentido do atrito que leva a pessoa a ter facilidade de subir a rampa? O atrito tem a direção da rampa e o sentido do movimento da pessoa. Isso está aqui na alternativa C, ó. O atrito é uma força paralelo, né, ou é paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento, né? Bacana? Só para lembrar, as rodas motrizes de um carro são forçadas a girar pelo motor. Elas tangencialmente, por atrito, empurram o asfalto para trás para ganhar uma reação para frente, gerando a força motriz que dá a arrancada do carro, né? Beleza? Sobre isso, o Enem também já abordou, né? Arrancada de carro via atrito, beleza? Vamos fazer mais um. Esse exercício do Enem 2014 é um exercício de dinâmica, leis de Newton aplicada, mas não em movimento retilíneo, como a subida da rampa anterior, mas um movimento circular uniforme. Olha só, não tem nenhum cálculo. Eu vou acabar comentando medida, mas não há necessidade de você trabalhar com medidas. Veja só, uma criança está em um carrossel, em um parque de diversões. Esse brinquedo descreve um movimento circular com intervalo de tempo regular. Ou seja, ele descreve um movimento circular regular, é um movimento circular uniforme. A criança sentada no cavalinho do carrossel executa um MCU. Muito bem. A força resultante que atua sobre a criança é nula? Não é nula. O que você tem que juntar? Juntar o início da nossa aula,
né, sobre aceleração vetorial com esse final, aplicação das leis de Newton, né? O que você sabe? Que todo movimento circular uniforme possui uma aceleração para mudar a direção da velocidade, chamada aceleração centrípeta. E quem a provoca? É uma força resultante centrípeta. Porque aceleração e força resultante, efeito e causa, tem sempre o mesmo sentido. Se a força resultante tem que produzir aceleração centrípeta, ela aponta então para o centro, né? Vamos fazer uma animaçãozinha para você ver? A criança, eu vou desenhar como se fosse uma bolinha, uma partícula de massa m. Ela viaja em movimento circular e uniforme. A força resultante que atua nela deve orientar-se para o centro de curvatura da trajetória, que é o centro do brinquedo, né? Por isso que ele fala na alternativa correta, está direcionada para o centro do brinquedo, né? Ou para o eixo de rotação do brinquedo, né? Porque com isso ela cria uma tal aceleração centrípeta que produz, né, a necessária mudança de direção de velocidade, ok? O autor poderia pedir para a gente cálculo. Isso no Enem pode aparecer. Quanto vale essa força que garante a circularidade uniforme da criança? Aí eu uso a fórmula da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração centrípeta, que é a aceleração desse movimento. E coloco a massa da criança, e como eu calculo mesmo a aceleração centrípeta, eu pego o valor da velocidade da criança no carrossel, elevo ao quadrado e pelo raio de curvatura da sua trajetória. Beleza? É assim que a gente quantifica a força necessária para garantir um MCU, tá? Porque MCU é garantido não por inércia, viu? O único movimento uniforme que é garantido por inércia é o MRU. O MCU necessita de aceleração, portanto necessita de força resultante. Legal? Vamos fazer um exercício. Eu fiz um de terceira lei do Enem, esse é de segunda lei. Bom, na escala 3, 2, 1, vamos para a primeira lei. Olha um exercício de 2012 que tem conexão com história do renascimento científico. É um exercício brilhante por parte da autoria do Enem. Bacana, Bessa. Veja só, vamos fazer a leitura devagar e eu interrompo para a gente fazer algumas análises, tá? Então, vamos para a tela. Veja, em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário. Até cito o nome dele em latim, é De Revolutionibus Orbium Coelestium, é sobre as revoluções dos corpos celestes. Esse livro é famoso porque ali continha o heliocentrismo, a teoria heliocêntrica, o fato do planeta Terra e os demais planetas orbitarem o Sol, contrapondo a ideia geocêntrica que vigorava até a época do Copérnico. O fato que muitos acreditavam que a Terra era o centro do universo e o Sol orbitava a Terra. Nesse livro, ele publicou um livro em 1543, nesse livro que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Vem para cá, vem comigo aqui, ó. Deixa eu contar para vocês. Esse cara, o Copérnico, ele passa nesse livro duas informações preciosas para a época. Primeiro, para tirar da cabeça das pessoas que o Sol estava orbitando a Terra, o Sol nasce a leste, cruza o céu meio-dia, morre a oeste. Primeiro ele explica isso, dando à Terra movimento de rotação. Fala, a Terra gira em torno de si mesma. Isso que é bacana. E como é que ele percebe isso? Olha só, ele olha para o Sol, é uma estrela. O Sol, durante o dia, vai girando 15 graus no céu a cada hora. À noite, as estrelas, as constelações, também giram 15 graus a cada hora. Que coincidência é essa? Né? Alguma coisa está cheirando errado nessa história. Como todo mundo combinou girar junto, né? 15 graus a cada hora, aí ele percebe que isso é a velocidade de giro do planeta Terra, que você já aprende na geografia, é o que dá o fuso horário, né? A Terra gira 15 graus a cada hora, dando a sensação que o Sol e as estrelas estão girando ao redor da Terra 15 graus a cada hora, em sentido contrário. Mas é uma percepção que a gente tem, porque a gente está num corpo girante, né, que é o planeta Terra, que gira em torno de si mesmo. E não só isso, além de mostrar que a Terra tem rotação, que o pessoal não acreditava na época, ele propõe que a Terra orbita o Sol, você tem translação ao redor do Sol, né?
e tenta convencer as pessoas da teoria heliocêntrica. Hélio é Sol em grego. O Sol como centro de um sistema planetário, né? Depois isso vem a ser confirmado através das leis de Kepler no início do século XVII, tá? Mas voltando à leitura, vamos junto aqui com a leitura. Ó, isso contraria a concepção aristotélica que acredita que a Terra é o centro do universo. A teoria geocêntrica começou com essa visão de Aristóteles. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros, que não estão presas à Terra, pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Como é que é? Volta aqui. Muita gente dizia que o Copérnico estava maluco, que a Terra não tinha rotação. Por quê? Porque se a Terra vai, né, para leste, os pássaros perdem contato com a Terra, vão ficando cada vez mais para o oeste. Que estranho, né? Bom, olha só a solução dada pelo Galileu, brilhante. O Galileu, na época, fala, gente, presta atenção. Quer dizer que se eu tirar o pé do chão dando um pulinho, a Terra vai embora para leste e eu fico para trás? E minha inércia, onde fica? Não é? Ele propõe, como explicação de convencimento, que as pessoas coladas na Terra, quando se destacam da Terra, como os pássaros se destacam do solo terrestre, não perdem para leste a velocidade com que eles acompanham a Terra. Por isso, quando você salta, você volta para o mesmo ponto da superfície. E para tentar explicar isso de uma outra forma, o texto nos convence assim, quer ver? Olha só. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico, que é o sistema heliocêntrico. Seu argumento adaptado para a nossa época é: se uma pessoa, dentro de um vagão de um trem, em repouso, solta uma bola, ela cai junto aos seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto aos seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão. Legal, né? Eu trouxe até uma imagem aqui desse pensamento do Galileu. Quer ver? Sucessivas imagens de um mesmo vagão em instantes consecutivos. Olha só. Você tem aqui, veja bem, uma lâmpada despencando do teto de um vagão. Como é que ela cai? Se você estiver dentro do vagão, você vai vê-la caindo retilinhamente na vertical. Mas, ao mesmo tempo, ela traça uma trajetória parabólica curva em relação aos trilhos. Se você estiver dentro do vagão, você vai ver a nossa lâmpada simplesmente descendo em linha reta, né? É isso que ele fala. Se o vagão estiver parado e a lâmpada se soltar, também ela vai descer em linha reta para quem está dentro do vagão. Vem comigo aqui, ó. Estando o vagão em movimento ou não, a lâmpada, ao se soltar, ela traça uma trajetória retilínea, chegando aos meus pés, como se soltasse um objeto e viesse até os meus pés. Galileu explica, se o vagão estiver em movimento, a bolinha, a hora que você solta, ou a lâmpada, a hora que destrava lá do teto, ela não perde a velocidade para frente que tem junto com o vagão. Por isso, ela vai chegar aos pés da pessoa, da mesma forma que chegaria se o vagão tivesse parado. Aí vem o texto e fala assim, o princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi a lei, claro, é a lei da inércia. Mas só um minutinho, o autor do Enem ultrapassou um pouquinho a história. Porque quem fala na lei da inércia é o Newton, né? Na verdade, ele devia ter falado, não em lei, falado em propriedade da inércia. Né? Então, o que o Galileu usa para convencer as pessoas? Que achavam que a Terra não podia estar girando em torno de si mesma. Senão, ao se destacarmos da Terra, num salto, por exemplo, a Terra iria embora e a gente ficaria para trás. Por que a gente acompanha e voltamos ao mesmo ponto de onde saímos, no salto? É porque a Terra e nós acompanhamos, temos um movimento de acompanhamento, pelo fato de, por inércia, queremos manter a velocidade, né, que nós tínhamos junto com ela, agarrados nela. Os pássaros também. Os pássaros, antes de voar, eles estão fincados na superfície da Terra. Ao se soltar,
Eles podem bater asas e caminhar em todas as direções pela ação de suas forças trocadas com o ar. Mas para leste, eles mantêm a velocidade de acompanhamento com a Terra, né? A ideia bacana, brilhante do Galileu, em mostrar que, por inércia, né, dá para você acompanhar a rotação da Terra, né? Ou seja, destacando-se da superfície, eu não perco a velocidade para leste. Da mesma forma, você de moto, na garupa de uma moto, se você se soltar, você não para no solo imediatamente. Você tem a tendência de se esfregar por atrito, se machucar no solo, até parar devido ao atrito. Porque se não tivesse atrito, você nevermore, nunca mais pararia. Você seguiria com a velocidade que você tinha junto com a moto, né? A inércia é a vontade que os corpos têm de manter velocidade. Isso propiciou o desenvolvimento da dinâmica newtoniana. Assim, o Enem passeia pelas leis de Newton, pelo conceito de inércia, como também passeia pelo conceito de aceleração que está associado à força, ok? Eu posso trabalhar outras situações na próxima aula, como, por exemplo, um elevador está sob a ação de duas forças opostas de mesma intensidade. 5.000 newtons para cima, 5.000 newtons para baixo. Ele está em equilíbrio? Sim. Qual o estado cinemático dele? Dá uma vontade de falar que o elevador está em repouso, né? O elevador pode estar subindo? Pode. Pode estar descendo? Pode. Por quê? Ele estando em equilíbrio de forças, a força para cima e para baixo se neutralizam. Se ele está em equilíbrio, ou ele está em repouso ou em MRU, porque esses estados são garantidos pela inércia na condição de equilíbrio, né? Esse é um exercício dica, mas que já vem há muito tempo atrás na Unesp. É um exercício bacana que pode o autor do Enem recorrer, tá? Fica aqui uma ideia diferente, ou seja, um exercício onde se mostra força e equilíbrio e o cara pergunta qual o estado cinemático. Bom, bom curso para vocês, eu fico por aqui, tá? Agora sim, tchau!